Diego não deixou nada para a gente, né? Eu vi o Diego pregar aqui e esses meninos fazem bagunça na casa, né? E os pais ficam preocupados, porque casa que tem criança é desse jeito. Mas as crianças, os meninos, eles dão vida na casa. A pior coisa que tem no mundo é você ir numa casa que só tem velho, porque é tudo organizadinho. Já viu aquela casa que não tem criança, assim, os bebelozinhos, os enfeitinhos? Casa que tem criança, não fica nada embaixo. Eles abrem as tampas aí, né, e rebenta tudo. Então, casa que tem neto, casa que tem filho, é casa que você chega e diz, tem criança aqui nessa casa. É o que a gente percebe aqui na igreja, em o Brasil para Cristo. E é uma santa bagunça. Eu queria ter um filho como esse. Eu e a Léa estávamos ali e a Léa dizendo, eu profetizo em nome de Jesus, que a nossa filha vai ser chapadinha assim. Que a nossa filha vai ser estragadinha desse jeito. Porque a gente vai pegando idade, a gente vai pegando manias, a gente quer muitas coisas do nosso jeito. Viu, Diego, eu lembrei de João escrevendo o Evangelho, e vocês sabem que João era bem novinho. E João, como ele é mais novo, ele escreve umas coisas. Ele diz assim, aquele discípulo que Jesus amava, quero dizer eu, né? João diz que quando ele e Pedro foram correr até o sepulcro, porque não encontraram o corpo, e Pedro e João disse, e os dois corriam, mas eu cheguei primeiro. O João correu na frente de Pedro, e João chegou primeiro no sepulcro, porque João era bem mais novo, e se a gente correr, que nem o dia que correu aqui no púlpito, a gente desmaia aqui em cima. Então, eu falei para o Miguel, se a gente correr que nesse menino, a gente não desce desse púlpito de jeito nenhum. Mas, joia, alegria poder estar aqui essa manhã, e eu termino essa parte aqui com vocês, e sigo para Curitiba. Quero pegar um pouco da arena ainda hoje à noite lá, o evento da arena, lá em Curitiba, e eu prego amanhã, domingo e segunda e terça, uma conferência para a família na Batista Alameda, do meu amigo pastor Sebastião lá em Curitiba, e depois a gente volta para casa e já começam as aulas da minha filha. Essa manhã, eu penso comigo que eu quero dar continuidade naquilo que nós começamos ontem e que o Diego começou aqui pela manhã. Nós já economizamos a ministração, que tudo que ele fez aqui eu estava pensando em fazer. Então, ele já me adiantou a ministração e já me ajudou. Eu quero trabalhar com vocês sobre o profético e a paternidade. Diga comigo, o profético e a paternidade. São dois temas que são latentes na minha alma, no meu espírito, que eu tenho trabalhado com os pastores, com a minha equipe. E por onde eu tenho passado, Deus tem dito, você precisa trabalhar isso com a igreja, com os pastores, porque nós precisamos ter alguns discernimentos sobre o mover profético e o mover da paternidade. A igreja precisa voar com essas duas asas. E eu percebo que muitas igrejas não têm conseguido decolar, outros não têm conseguido permanecer em voo, porque uma dessas duas asas estão doentes. Nós precisamos voar na asa do profético, mas também voar na asa da paternidade. Eu quero fazer menção do texto que vocês já conhecem, quando Deus diz para Samuel, desce à casa de Jessé lá em Belém, e você vai ungir um dos seus filhos como rei sobre a minha nação. E o profeta Samuel pega o chifre e enche de azeite, desce à casa de Jessé, e Jessé apresenta os 7 filhos, e Deus diz, não é nenhum desses. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Então Samuel olha para Jessé intrigado e diz, tem mais algum filho? Tem mais algum filho que não está aqui? E eu penso que Jessé assim dá uma engolida na saliva, porque ele tinha esquecido de Davi, não tinha mandado chamar Davi, e ele diz, ainda tem um caçula, mas ele está fedendo bode, ovelha, ele está suado no trabalho, e ele está lá nos campos, e por isso que a gente nem mandou chamar.
Eu tenho certeza que Jessé dá uma desculpa para Samuel, por que não chamou Davi. Mas aí Samuel olha para Jessé e diz, pois é, ninguém vai comer aqui, enquanto esse menino não chegar. E aí mandam trazer Davi, você imagina a surpresa. O Davi ajeitando com pressa as ovelhas, deixando os pastores ali, e se ajeitando, não dá tempo de tomar banho, não dá tempo de arrumar o cabelo, não dá tempo de trocar de roupa. O pai mandou chamar e ele chega lá, e quando ele está chegando, Deus diz, Samuel, pega o chifre, porque vai ser esse. Então vamos ler o texto, é demais isso aqui. Isso aqui mexe com a gente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, de 11 a 13. Vou ler na NVI, tá bom? O pessoal me ajuda aí na projeção, não sei como é que está. Quando eu falar o texto, se projetar para mim ajuda demais. 1 Samuel 16, de 11 a 13. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Olha aqui para mim, vamos abrir um parênteses aqui. Quem está escrevendo é homem. Quem está escrevendo aqui é o Samuel. E homem escreve assim. Ele era ruivo, de belos olhos e era uma boa aparência. Se é uma mulher escrevendo, ia dizer, ele era loiro, dos olhos verdes, era lindo. Né? Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Diga comigo, e Samuel voltou para Ramá. Eu estava num tempo com Deus, e eu tenho umas maneiras assim, o meu jeito de estar com Deus. Eu tiro um tempo de oração, um tempo da palavra, e então eu gosto de deitar ou sentar e de ficar de boa, porque aí eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu tenho que esperar Deus fazer o que Ele quer fazer. É o meu jeito. A minha esposa às vezes dá risada, que eu falo para ela assim, eu vou tirar um sono, porque eu preciso preparar uma mensagem, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Né? Ela fala, você é o único cara que prepara a mensagem dormindo. Mas é porque eu já li a Bíblia tantas vezes, eu tenho o meu tempo. Então eu preciso agora ver o que Deus tem. E é interessante que muitas das mensagens que Deus me deu, eu recebi assim. Você não precisa me copiar. Mas eu estava deitado no quarto da minha filha, assim, no escuro. E o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. E eu corri para a sala, peguei o meu iPad e eu disse assim para a Leia, Deus está falando comigo. E Deus me disse 3 frases, que é o que eu vou trabalhar com vocês hoje. A primeira frase que Deus me disse foi, o profético revela seu destino, mas a paternidade te leva até ele. Eu vou repetir. O profético revela o teu destino, mas a paternidade te leva até ele. E eu não sei se eu já preguei isso aqui, porque eu já não sei mais o que eu preguei na convenção, o que eu preguei aqui. E quando você volta num lugar que você já pregou algumas vezes, é complicado. Mas se eu já preguei, eu vou pregar de novo. Então, escuta bem. Aqui, o profeta Samuel, ele olha para Davi, profetiza sobre Davi, e depois que ele unge e profetiza, o que Samuel faz? Samuel volta para Ramá, e Davi fica na casa do pai, porque quem te prepara para o teu destino não é o profeta, quem te prepara para o teu destino é a tua casa, é a tua família, é a tua igreja, é uma paternidade que vai te preparar para viver o que o profético apontou. Isso é de extrema importância, irmãos.
Porque nós estamos vivendo um tempo no Brasil hoje, em que nós não temos mais dificuldades com o profético, graças a Deus. Vocês já nasceram numa linhagem pentecostal. Vocês já nasceram numa igreja que queimava no poder dos milagres, do Espírito Santo. Vocês já nasceram livres da tradição. Vocês já vieram de uma origem assembleana, de uma origem pentecostal. Eu nasci baptista, de uma linhagem do sul dos Estados Unidos. Eu nasci e me criei numa igreja que não podia ter bateria, numa igreja que pregava sobre Jesus e sobre o Pai, mas que não pregava sobre o Espírito Santo. Eu nasci numa igreja que dava risada e que zombava dos pentecostais, dos aleluia, dos glória a Deus. Então, para mim, romper no profético foi muito difícil. Para a igreja tradicional no Brasil, viver um avivamento, homens, como foi pregado aqui, pagaram um preço. E eles cantavam: ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Isso aí foi batista, viu? Só para deixar registrado. Vocês cantavam, está na hora de orar, mas os batistas que experimentaram o avivamento, eles cantaram: ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém o poder do avivamento. E nós começamos, e hoje nos 4 cantos do Brasil, nós temos nossos filhos, estão profetizando a profecia de Joel chegou. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. A unção da profecia já chegou, diga aleluia. Os nossos louvores estão profetizando, os nossos filhos, os pastores, existe um foco de avivamento. O Brasil não tem mais dificuldade de falar sobre o profético. Agora, a nossa dificuldade é a paternidade. Projeta para mim, profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. A profecia de Malaquias diz: eis que eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Está ali. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. O que ele vai fazer? Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O que é essa unção de profecia? Que eu já preguei lá na convenção. Nós cremos que estamos debaixo da unção de Elias. A última unção é a unção de profecia, a unção profética. Deus diz: antes do grande e temível dia. Não está falando apenas de João Batista preparando o caminho para o Senhor Jesus. Está falando da igreja do arrebatamento, que prepara a igreja para a volta do Messias. Antes do grande e temível dia do Senhor, antes da volta de Jesus, a unção de Elias é derramada novamente sobre a igreja. Nós estamos vivendo dias de Elias. Nós estamos vivendo dias em que o fogo está queimando novamente no altar. Diga glória a Deus. Agora, esse avivamento, esta unção profética, ela tem uma finalidade: converter novamente o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então a nossa dificuldade hoje não é se mover no profético. A nossa dificuldade hoje é nos converter de novo. A nossa dificuldade hoje é ter um coração convertido aos pais e os pais terem um coração convertido aos filhos. Senão, não vai ter bênção.
a terra vai ser ferida com maldição. E eu tenho viajado esse Brasil e outras nações. E é interessante que eu sou um batista, mas eu tenho pregado muito no meio pentecostal, inclusive no meio de vocês. E eu disse na convenção dos pastores lá em Foz do Iguaçu, quantos pastores de o Brasil para Cristo, quantos pastores olham para outro pastor e chama de pai, e diz, eu tenho uma paternidade, eu tenho alguém que cuida de mim. Meu irmão, quantos pastores assembleianos vocês conhecem, que olham para um outro pastor e diz, esse é meu pai? Quantos vocês conhecem? Porque o nosso problema não é o profético. O nosso problema é que o nosso coração, ele é um coração ferido com a palavra paternidade. Eu digo isso por mim. Por quê? Porque a nossa história da família biológica, ela deságua dentro da igreja. Meu pai foi embora de casa, eu tinha 8 anos de idade. Meu pai pegou uma faca, colocou na minha barriga e disse para minha mãe, eu vou matar esse desgraçado se você não fizer o que eu quero. Quando eu olhei para o meu pai com aquela faca na minha barriga, dizendo, eu vou matar esse desgraçado, ele estava endemoniado, o rosto dele brilhava. Eu fiquei petrificado, eu não chorei, mas eu fui tomado de um ódio, de um pavor do meu pai. O meu sonho era crescer, encontrar meu pai e acabar com a vida dele. E meu pai foi embora, deixou eu, minha mãe e minhas irmãs sem casa para morar, sem comida para comer. A gente sofreu. Então, eu venho de uma história familiar, eu venho de uma família quebrada. Eu venho de uma história familiar de vergonha, de rejeição, de abandono, de ameaça, de medo. E então, eu vivi esse tempo, eu tive meu encontro com Jesus, entreguei minha vida a Jesus, fui cheio do Espírito Santo. Os anos se passaram, eu procurei meu pai, eu pedi perdão para o meu pai, eu levei meu pai para Jesus, eu batizei meu pai. A minha família foi restaurada. Eu me tornei pastor. Eu comecei a liderar a igreja. Depois eu me tornei pastor de pastores. Nós começamos tantas e tantas igrejas. E eu olhava para as pessoas, pastor Célio, elas olhavam para mim e diziam assim, o senhor é nosso pai. E eu pensava comigo, não sou pai de ninguém não. Ah, pastor Jetro, eu sou seu filho. E eu não conseguia entender que eu nunca ia ter autoridade de pai, se primeiro eu não tivesse um coração de filho, porque você nunca vai colher o que você não plantou, você nunca vai ser pai de alguém, se primeiro você não for filho de alguém, porque você não colhe autoridade se não plantar submissão. Você está entendendo? Você nunca vai ter autoridade se você não estiver debaixo de uma autoridade. É impossível. Agora, como que eu ia conseguir pastorear uma multidão de pessoas? Muitos pastores. E esse coração que não se convertia de jeito nenhum. Então deixa eu te dizer, pastor. Uma hora essa corda quebra. Uma hora essa corda arrebenta. Por quê? Porque você não vai, escuta bem, você não alcança o teu destino profético se uma paternidade não te levar até ele. E quando eu falo paternidade, eu quero abrir um parênteses, quando eu falo paternidade, eu estou falando de uma igreja, de um pai, de uma mãe, de uma família. Eu estou falando de você, de você ter uma cobertura, de você ter um cuidado, de você ter um zelo. Eu estou falando de uma figura de autoridade. E em 2012, a minha corda quebrou. Em 2012 eu arrebentei. No final de 2012,
Nós tínhamos uma grande igreja. Tínhamos várias outras igrejas. Eu tinha muitos pastores. Mas eu pregava domingo à noite na igreja. E eu não via a hora de voltar para casa. Eu entrava debaixo do chuveiro e eu chorava. Eu chorava debaixo do chuveiro para ninguém ver. Deus continuava curando, a igreja continuava crescendo, as coisas continuavam caminhando. Mas eu estava morrendo. Porque por mais que eu tivesse pessoas, o meu coração não se convertia a ninguém. Eu aprendi a ser batista. Eu aprendi a fazer parte de uma convenção, eu aprendi a fazer parte de uma denominação, eu aprendi a fazer parte de uma associação, eu ia nas reuniões, eu fazia parte de uma ordem, eu fazia parte de um conselho, mas o meu coração não se convertia a ninguém. Existem pessoas que são cheias do Espírito Santo, têm dons do Espírito Santo. Existem pastores aqui que são pastores de grandes igrejas, mas o teu coração nunca se converteu a uma paternidade. Nunca. E se o coração dos pais não se converteram aos filhos, e se o coração dos filhos não se converteram aos pais, a maldição é uma questão de tempo. E na minha vida foi assim. Em 2012 a corda quebrou, a minha esposa olhava para mim. E a gente pode esconder as coisas da igreja de todo mundo, mas da esposa você não esconde. E a minha esposa olhava para mim e dizia assim: você vai morrer. Se você não encontrar alguém para cuidar de você, você vai morrer. Você não vai aguentar. Ela dizia para mim com todas as letras: você precisa de um pai, você precisa de um pastor. Você é amigo de todo mundo, você conhece todo mundo, mas você não tem ninguém. E vocês sabem como é. A gente vai ficando firme. A gente mantém as aparências. Mas eu entrei numa depressão tão profunda. Eu pensei em tirar minha vida 2 vezes. Eu cheguei no fundo do poço. Eu não dormia mais. Então eu conheci, no final de 2012, eu conheci o pastor Abe Uber. E o Abe me contagiou. Eu nunca tinha conversado com um pastor daquele jeito. E em 2013 a Léa dizia assim para mim: liga para o Abe, liga para o Abe, liga para o Abe. E eu pensei comigo: meu Deus, mas é melhor ligar, porque quando mulher começa a falar, é melhor você fazer, porque enquanto você não fizer, ela não vai parar. Eu falei: eu vou ligar. Bendita a hora que Deus colocou a mulher na nossa vida. Porque se não fosse a mulherada, a gente não tinha feito muita coisa na vida da gente. E eu liguei para o Abe e disse: pastor Abe, eu preciso de ajuda. Pastor Abe, eu não estou bem. E o Abe, com aquele jeito dele, disse: ah, querido, eu queria tanto estar aí agora para te dar um abraço, mas eu não posso. Eu estou aqui em Fortaleza, mas eu tenho um amigo bem perto de você, e eu vou ligar para ele agora. E ele vai te ajudar. Em 15 minutos, o pastor Domingos Jardim, da PIB de Marília, quando ele me ligou, eu nem acreditei, porque é um cara com uma igreja de 7.000 pessoas. Eu falei: o que esse cara está me ligando? E ele me ligou e disse: no que eu posso te servir? Você quer que eu vou aí? Eu falei: o senhor está de brincadeira comigo? Eu que vou aí. E eu e a Léa fomos lá. Eu nunca tinha visto o pastor Domingos. Eu nunca tinha ido na igreja dele. Eu nunca tinha entrado na cidade dele. Nunca. Mas eu disse assim para Deus: Deus, ou o meu coração se converte, ou eu morro mesmo. Eu preciso de ajuda. E eu fui, conheci, oramos juntos. Depois eu fui na imersão. E eu disse: pastor Domingos, eu quero que o meu coração se converta ao teu. Eu quero que o senhor me ajude. E isso já de 2013, agora já está completando 6 anos. Para mim, irmãos, é um desafio muito grande. Porque você imagina um cara de 45 anos de idade aprendendo a ser filho. Você imagina um cara acostumado a ser pastor sênior, ser pastor presidente, acostumado a tomar decisões, a comandar pastores. Você olhar para um cara e dizer assim: eu sou filho. É difícil. Por isso que o profeta diz: a gente precisa se converter. Eu estou me convertendo. Eu estou aprendendo.
E esse texto aqui, o que eu quero conversar com vocês hoje, é que a minha história é uma história que parece muito com a história de muitos que chegam na nossa igreja. Porque o projeto de Deus é que a igreja seja uma família. Mas as pessoas vêm lá de fora, e elas foram abandonadas pelo pai, pela mãe, foram feridos, foram machucados, foram decepcionados. Eles vêm para dentro da igreja. E aqui dentro da igreja, eles tinham que aprender a ser filhos, aprenderem a ser pais, aprenderem a ser mães. Mas a pessoa chega dentro da igreja, ela diz, não, eu quero Jesus, eu quero ser crente, mas eu não quero que ninguém cuide da minha vida, e eu não quero cuidar da vida de ninguém, eu não quero ser pai de ninguém, eu não quero ser mãe de ninguém, e eu também não quero ser filho de ninguém. A gente dá pai do Senhor e chama os outros de irmão, mas a gente não chama ninguém de pai. Porque nós não queremos ser filhos de ninguém. E Deus vem buscar uma família. Deus vem buscar uma família. Jesus é o primogênito de muitos irmãos. A igreja não é um lugar para você frequentar, é uma família para você pertencer. Nós temos aprendido isso. Você frequenta supermercado. Isso é normal nas cidades. Qual é a igreja que você está frequentando? Você está frequentando ao Brasil para Cristo agora? Você frequenta academia, você frequenta padaria. Igreja você não frequenta. Igreja é uma família que você pertence. Agora, como é que a gente vai entender família aqui dentro, se a gente não consegue ter família lá fora? Nós precisamos ter uma conversão. Por quê, pastor? Porque se nós não tivermos essa conversão, nós não vamos viver nosso destino. Eu repito o meu primeiro ponto, porque Batista tem sempre 3 pontos. E eu tenho aqui. Então, eu repito o meu primeiro ponto. O profético aponta o destino. Mas a paternidade te leva até ele. Quem que enviou Davi para o campo de batalha? O pai. Davi cuidava das ovelhas de quem? Do pai. Quem que enviou Davi para o palácio? O pai. É o pai que envia. É na casa do pai que se prepara. Agora, com esse pensamento que eu acabei de dizer para vocês, a gente olha para a igreja hoje, pastor Miguel, e a gente vê um bando de moçada na internet, de youtuber, dizendo assim, não preciso de igreja, eu só preciso de Deus. São as estrelas errantes do século 21. Que Judas diz, estrelas errantes, nuvens sem água, que você não sabe de onde vem nem para onde vai. Não, mas quem te enviou? Não, meu negócio é com Deus, não é com homem. Não preciso de pastor, não preciso de igreja. É porque Deus falou comigo. Eu tenho promessa de Deus. É porque foi profetizado. Deixa eu te dizer. Entre a profecia e o cumprimento da profecia, tem um caminho. E quem vai te levar nesse caminho não é o profeta, é uma paternidade. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu ainda era muito jovem. Eu não esqueço disso. Nós estávamos no Mato Grosso do Sul. Era um retiro de jovens. Tinha um riozinho que passava assim, bem rasinho, de água cristalina. A gente estava fazendo tipo um piquenique, um retiro. Era um dia. Não eram muito jovens. Mas nós tínhamos uma profetisa na nossa igreja. Ela se chamava Maria Macedo. A gente chamava ela de Maria Boca Rica, porque ela tinha um monte de ouro assim no dente. Era a irmã Maria Boca Rica. Essa mulher, foi uma das maiores videntes, uma das maiores profetisas que eu já conheci na minha vida. E eu me lembro
E a gente naquele tempo, e a gente estava orando, e de repente Deus a tomou, e ela disse assim, Jetro, José Roberto, e disse o nome do terceiro, que eu não quero citar. Ela disse, vocês três, fiquem de pé. E a gente tremendo, naquele momento de oração, ela disse, assim diz o Senhor, e começou a profetizar. Como diz o pentecostal, desenrolou o manto. Ela começou a profetizar, ela disse, Jetro, você vai ser pastor na nação brasileira. Naquela época a gente só dava trabalho nas igrejas. Você vai ser pastor. Eu vejo você pregando para multidões. Eu vejo atrás de você bandeiras. Eu vejo aviões. Deus vai te levar em outras nações. Aquilo parecia muito surreal para nós. Ela olhou para o José Roberto 5 anos mais velho que eu. E disse, você também vai ser pastor. Deus vai te levar dessa cidade, vai te levar para uma grande cidade. Você vai ser pastor de uma grande igreja. Deus vai entregar ouro e prata na sua mão. Deus vai te dar o dom da sabedoria, você vai pregar. E a gente ali junto, de mão dada, olhou para o terceiro e disse, você vai ser um grande pastor. Deus te levanta como um mestre. Você vai ensinar a minha igreja. Você vai ser levantado com autoridade no Brasil. E a gente ali, o pessoal chorando. Eu não esqueço disso. O profético apontou o destino. Hoje, eu tenho 45 anos. O pastor Roberto tem 50. Hoje, aquela profecia tem se cumprido na minha vida. O pastor José Roberto foi pastor da minha equipe. Eu tive a alegria de ordená-lo pastor. Hoje ele pastoreia em Presidente Prudente, uma grande igreja. Uma igreja poderosa, uma igreja muito influente. Aí você olha para mim e pergunta, e o terceiro pastor? O terceiro tinha pai rico. O pai era empresário. E ele disse assim, eu vou para o seminário. A gente era muito novo. Ele disse, eu vou para o seminário. Eu vou estudar, é porque não tem não sei o quê. E o pastor disse, calma. Você ainda não está pronto. Vamos preparar mais aqui. Na hora certa a igreja te envia. Não precisa de igreja. Deus falou comigo. Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi muito. Não é porque Deus falou comigo. É porque eu recebi uma palavra de Deus. E convém obedecer a Deus e não a homens. Você está segurando meu chamado. Eu não preciso de igreja para pagar seminário. Meu pai paga. E o infeliz foi. No primeiro ano de seminário, ele engravidou uma moça. Voltou para a igreja de vergonha. Saiu da igreja. Qual que é o final hoje? Um monte de filho, viciado, fora da igreja e uma vergonha. Os três receberam a mesma profecia. Por que os três não chegaram? Porque tem muita gente que diz, o profeta mentiu, o profeta enganou. Olha, o profeta disse, todo mundo ouviu, está gravado. A profecia não cumpriu. Deus disse para 3 milhões de pessoas, vocês vão conquistar uma terra que emana leite e mel. Eu estou dando para vocês uma terra, vocês vão entrar nela. Deus disse para 3 milhões de pessoas. Quantos entraram? 2. Por quê? Porque entre a palavra profética, entre o destino e a chegada do destino, tem um caminho. E é aqui que muita gente fica. E aí você está me olhando com essa cara assim, cheia de argumento. Mas escuta, quem sai da casa do pai joga fora a herança. Quem sai da casa do pai, quem abandona a paternidade, o diabo rouba a herança. Pastor, mas o senhor não conhece meu pastor. É que você não conhece a mim. Não, o senhor não sabe a igreja que eu estou. Então deixa eu lhe falar uma coisa para acabar com o teu argumento. Você se lembra de José do Egito? Deus deu um destino profético para José. Deus deu sonhos proféticos para José. E deixa eu te dizer, a igreja do José era uma igreja de incrédulos. O pai não creu, a mãe não creu.
E nem os irmãos creram. Pensa numa igreja que não acreditava no chamado de José, era a igreja de José. Talvez seja a tua igreja. Babá, ninguém crê no meu chamado. Pois é, a igreja de José também ninguém acreditava. É, pastor, mas o negócio é mais feio. Pois é, os irmãos, a igreja de José jogou ele numa cova. Dá até aí no pentecostal. Quem me viu na prova e não me ajudou, né? Os irmãos de José jogaram ele dentro de uma cova. Os irmãos de José venderam ele como escravo. E aí, pastor? E aí que no final olha o final da história. O final da história está José junto com a família dele, com a paternidade. José diz: traz meu pai, traz meus irmãos. Eu quero a minha igreja comigo aqui, ó. E quando José está diante da igreja, diante dos irmãos, José diz assim: não foi vocês que me venderam para cá, não foi vocês. Foi Deus. Foi Deus que me trouxe para cá. Deus tinha um propósito para eu estar aqui e agora sustentar vocês e o meu povo. O que a gente aprende? Até os erros de uma paternidade te leva para o teu destino. Você está ouvindo, crente? Até os erros do teu pastor, até os erros da tua igreja, se você for fiel, vão conduzir você para o teu destino. Porque ninguém tira Davi do trono quando Deus quer colocar. Ninguém pode impedir o que Deus tem. Agora nós precisamos olhar para a maneira que Deus trabalha. Vamos ler 2 textos, Mateus 2, 13 a 15. E depois Mateus 2, 23. Todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre Jesus, todos. Todos apontaram para o destino profético de Jesus. Até Moisés diz: Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, vai ser maior do que eu. Então, agora, Mateus 2, 13 a 15, vai fazer referência ao profeta Oséias. Vamos ler. Isso aqui é legal. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Então, onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Que profeta? O profeta Oséias. Do Egito chamei meu filho. Só um segundo texto, só para fortalecer o que eu vou te falar. Mateus 2, 23. Diz assim: e foi viver numa cidade chamada Nazaré, assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. O que eu estou querendo dizer com isso? O único cara nessa terra que ouviu Jesus chamar ele de pai foi José. Jesus chamou José de pai. Isso é demais. Agora para e pensa comigo. Havia um destino profético para Jesus. O profeta diz: ele tem que passar pelo Egito. Ele tem que morar em Nazaré. Na mão de quem o pai entrega o próprio filho? Na mão de uma paternidade. Deus não entrega o filho dele para um profeta, nem para um sacerdote. Deus entrega o filho dele para uma família. É o pai que leva Jesus para cumprir o destino profético. Se o Deus Pai confiou o filho na mão de uma paternidade para cumprir o destino, como é que você vai cumprir o destino sem uma paternidade? Primeira Timóteo, capítulo 1, de 18 a 20. 1 Timóteo,
Capítulo 1, 18 a 20. Nossa, eu estou no primeiro ponto ainda, eu vou terminar já, para a gente avançar. O Diego, ele me entusiasmou aqui hoje. Então, 1 Timóteo 1, 18 a 20. Olha o que Paulo diz, vamos entender isso aqui? Paulo agora está escrevendo como um pai, que ele disse que Timóteo era filho dele. Então, quem tem dificuldade com esse negócio, pastor, esse negócio de pai, pai, olha, a ninguém chameis de pai, a não ser Deus. Então, vai aprender, vai fazer um exegese, você tem que aprender Bíblia antes de falar besteira. Paulo diz, Timóteo, meu filho, porque Timóteo não era filho biológico, mas era um filho espiritual. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, por quê? Porque você já recebeu muita profecia, Timóteo. Você já recebeu muita profecia a seu respeito. Como cada um de vocês, eu tenho certeza que cada um aqui já recebeu muita profecia. Você tem muita palavra profética na tua vida. Ô Timóteo, você já recebeu muita profecia que foi proferida a seu respeito. E eu estou te dando uma instrução para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Você não, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram. E por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão 2 discípulos, o Emineu e o Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Isso aqui depois a gente prega outro dia. Olha aqui para mim, porque isso aí não é fácil pregar. Porque Paulo tem umas coisas que dá medo na gente. Então, presta atenção. Paulo está dizendo assim, ô Timóteo, muitos receberam profecias, muitos receberam destinos proféticos e naufragaram na fé. Meu irmão, quantas pessoas, como esse que eu acabei de dizer, quantos naufragaram na fé, não porque não tinha profecia, mas porque não tinha uma paternidade, porque não tinha ninguém para prestar conta, não tinha ninguém para cuidar deles, o coração ainda não era convertido. Algum tempo atrás, eu era muito amigo de um jovem pastor, eu creio que hoje seria o maior pastor de jovens do Brasil. Naquela época ele já reunia em torno de 3.500 jovens numa reunião, num evento. É um dos grandes do Brasil. E nós éramos muito amigos, muito chegados. E eu recebi a notícia, um telefonema, que ele estava saindo da igreja, que ele estava deixando o ministério. E eu me desesperei, porque eu o amava demais. Eu peguei meu carro e eu fui para a cidade dele. E quando eu fui para a cidade dele, eu chamei ele e falei, vamos tomar um café, cara. E ele me abraçou, me beijou. A gente sentou para tomar um café. Eu disse, o que está acontecendo? Ele disse, você já sabe, né? Eu falei, já. Ele disse, eu estou saindo dessa igreja. Eu estou deixando essa comunidade. Falei, cara, você não pode fazer isso. Você é amado nessa família. Você começou aqui. Deus tem um propósito para você aqui. Eu disse, eu sou testemunha que Deus te disse que nessa cidade Ele traria 30.000 jovens debaixo da tua liderança. E ele olhou para mim e disse, você acha que Deus não pode fazer isso? Eu disse, Deus pode. Ele disse, eu não preciso dessa igreja e nem desse pastor para Deus fazer isso. Eu disse, você está enganado, você precisa. Então você está dizendo que Deus não vai fazer se eu sair dessa igreja? Eu disse, é exatamente isso que eu vim te dizer. Se você abrir mão, a profecia e a unção não está sobre pessoas, está sobre o ministério, sobre o chamado. Você está abrindo mão do que Deus disse que vai fazer nesse lugar. Você está saindo desse lugar. E ele olhou para mim, obstinado, e disse, você está errado e eu vou lhe provar que Deus vai fazer. Os anos se passaram desde essa conversa. E hoje esse pastor está na decadência, está na vergonha.
E eu não estou falando isso para fazer medo para ninguém. Eu estou falando isso para você, porque a gente tem ouvido todo dia no Brasil de jovens que estão dizendo: agora Deus me deu uma visão, agora Deus me deu um chamado, eu não preciso dessa veiarada, eu não preciso. Nós acabamos de ouvir um menino aqui, e isso move o meu coração, sabe por quê? Porque se o coração dos filhos não se converterem aos pais, eles não chegarão no destino deles. Não chegarão. Você não vai conseguir realizar o que Deus tem na tua vida sozinho. Não vai. Segundo lugar, o profético aponta a posição, mas é o serviço que lhe confere autoridade. Eu repito, o profético aponta a sua posição, mas é o serviço que lhe confere autoridade. Foi o trabalho, foi o ofício que deu autoridade para Davi enfrentar o gigante. Às vezes, a gente vê pessoas, eu fiz parte de um movimento no Brasil, de igrejas em células, e chegou uma hora que eu disse assim: eu não consigo mais andar nisso aqui. Isso aqui não combina mais comigo. Porque eu via pastores pagando para ser apóstolo, pastores se lançando, dizendo: eu quero ter o anel do apóstolo. Não, eu quero fazer parte do grupo de apóstolo. O camarada tinha uma igreja desse tamanho, nunca foi apóstolo na vida, mas o cara queria o título. Porque o cara acha que o título vai dar autoridade, que o título, meu irmão, título não dá autoridade para ninguém. O que dá autoridade é o trabalho. O profeta disse para Davi: você vai ser rei. O profético aponta a posição. Você vai ser rei, você vai ser o maior dessa nação. E agora? Agora volta a cuidar de ovelha. E agora? Vai enfrentar o leão, o urso. Já imaginou Davi, quando chega o leão, e Davi diz assim: gente, eu não posso correr esse risco, gente. Porque assim, eu vou ser rei. Não vou ser rei. E rei não pode ficar enfrentando o urso e o leão. Eu já estou no outro, você está entendendo? Eu estou no outro nível, eu vou ser rei aqui nesse negócio. Eu agora já sou o super vice-querubim aqui nessa igreja. O que deu autoridade para... Escuta bem. O que deu autoridade para Davi não foi o título que o profeta deu, mas foi o trabalho que ele executou. Ele enfrenta o leão, o urso. Quando chega para o rei, ele não chega para Saul e diz: o profeta me ungiu, eu vou ser rei. Ele diz: já enfrentei o leão e o urso, vou enfrentar o gigante também. O que dá autoridade para você enfrentar gigante não é um diploma, não é um título. O que dá autoridade para você enfrentar gigante é você já ter enfrentado o urso e o leão. O que Israel canta? Israel canta: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Antes de Davi ser rei, ele já tinha autoridade de rei, porque a autoridade não tem a ver com título, tem a ver com o seu trabalho. Agora imagina, o cara foi ungido rei, e o pai dele diz assim: vai levar pão e queijo, era mineiro, vai levar uns queijinhos, leva pão e queijo para o capitão, para os seus irmãos, me traz notícia da guerra. Meu irmão, você já imaginou? Davi foi ungido na presença do pai, da mãe, dos irmãos. O Espírito do Senhor veio sobre ele. E o pai está dizendo assim: vai levar pão, vai levar queijo, vai limpar o chão, leva recado, traz recado. Davi podia dizer assim: ó gente, para com esse negócio. O pastor Célio não reconhece o meu chamado. Que eu fui chamado aqui, não foi chamado para servir pão, não foi chamado para limpar chão. Eu vou ser rei nesse bagaço aqui. Quem não está disposto a servir, não serve. Eu vou repetir. Quem não está disposto a servir, não serve, pastor.
Você sabe que de vez em quando me dá um negócio na igreja, e eu gosto de pegar uns caras que estão na posição assim, mandar fazer umas coisas para provar eles, sabe? De vez em quando eu pego o meu ministro de louvor e eu pego ele e jogo ele assim para fazer um serviço, bem de servir pão e queijo mesmo, só para quebrar a espinha dele, só para ver o que ele faz. Porque se meu ministro de louvor falar, não, é porque meu negócio, não, nós fomos chamados para servir, não importa se é para limpar banheiro, se é para cantar, para pregar, se é para enfrentar leão, urso gigante, a guerra, ou se é para sentar no trono. Nós estamos para servir. O que dá autoridade para você, se você quer conquistar a posição que Deus te deu, decida a servir. Eu estou falando de trabalho, e agora eu quero pegar um pouco os pastores. E desculpa, mas eu preciso falar isso aqui. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, 14 a 21. Segundo livro dos Reis 13, 14 a 21, vai falar de quando o profeta Eliseu já está velho, morrendo, doente, e o rei Jeoás está enfrentando o exército da Síria, os arameus, e eles estão com muito medo, porque o exército da Síria é muito poderoso. Então o rei Jeoás vai até Eliseu, e Eliseu tem uma conversa com ele. Vamos ler, vamos aprender isso aqui. Segundo Reis 13, 14 a 21. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele, chorou gritando, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando ele pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Diga comigo, totalmente. Então, só para e observa comigo. A profecia era, você vai destruir completamente, totalmente. Essa é a profecia. Vamos para o segundo ato da cena. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Diga misericórdia. Então, vamos entender? O profeta Eliseu diz assim para o rei, abre a janela para o leste. O profético tem poder de abrir uma janela para o teu futuro. Isso aqui é muito legal. O profético sempre vai abrir uma janela para o teu chamado, para o teu futuro, para aquilo que Deus vai fazer. Quando o rei Jeoás atira a flecha, o profeta Eliseu diz, assim diz o Senhor, Deus vai te dar a vitória completa. Essa é a flecha da vitória completa sobre a Síria. Aleluia. Eu penso que o rei diz, santo, valeu a pena ter vindo aqui, é o culto poderoso. O cara chapa. Aí o rei diz, para aí, pega o arco, golpeia o chão agora. E o rei Jeoás pega o arco e 1, 2, 3. No santo dos santos. Eliseu, já morrendo, fica irado. Eu acho que ali o coração dispara. Ele falou, seu cabeçudo da gota. Por que você feriu só 3 vezes? Eu não mandei parar. Por que você foi tão preguiçoso, tão leniente? Por que você não golpeou 5, 6, 7, 8? Por que você parou? Assim diz o Senhor. Por causa da tua atitude, a vitória não vai ser completa. Então presta atenção. Entre a profecia
e o cumprimento da profecia tem o trabalho das tuas mãos. E é aqui que muito pastor e muita igreja peca, porque quando chega a hora de ferir a terra, o cara não consegue ir até o fim. Ele fere 1, 2, 3 e diz: não, eu vou embora daqui, estou cansado. Não, para mim chega. Não, igreja é difícil, cidade difícil, ministério difícil. E não é que a cidade é difícil, é você que é difícil. Porque não tem cidade difícil, tem profeta fraco. E não me vem me olhar desse jeito, porque eu sei o que eu estou falando. A gente vê homens de Deus rompendo em lugares onde só tinha pedra. A gente vê homens de Deus plantando no meio do deserto e abrindo fontes no meio do deserto. Eu e você, nós acabamos de ouvir uma mensagem. Você sabe o que é pregar o evangelho no tempo de Manuel de Melo? Em uma tenda, sem ar-condicionado, sem um palco desse, sem um microfone desse. Você acha que aquele tempo era mais fácil do que hoje? Não, senhores. Então o problema não é a cidade, o problema não é a região, o problema não é o país. O problema é quantas vezes eu estou disposto a ferir a terra, até onde eu estou disposto a ir. Esses dias atrás eu fui pregar numa igreja, pastor Sérgio, me deu um desespero. Meu irmão, pensa num santo desespero. Uma igreja grande, uma igreja de umas 1.200 pessoas. Uma primeira igreja batista. E quando eu cheguei, era uma grande conferência. E eu cheguei para pregar e preguei. Mas eu senti um ambiente assim, difícil. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí fui jantar com o pastor. E o pastor disse assim para mim: Jetro, eu tenho uma notícia para você. Você não acredita? Ano que vem sai a minha aposentadoria. Eu não vejo a hora. Eu não aguento mais esse povo. Não vejo a hora de me livrar dessa igreja. Eu vou fazer já estou construindo um rancho na beira do rio. Olha, nem escola dominical de igreja eu quero frequentar. Eu quero me libertar disso. Chega. E eu sentado ali, a comida engasguei assim. Eu falei, me ajuda, Deus. Irmãos, quantos pastores dessa nação só estão pastoreando porque não tem mais o que fazer da vida? Quantos estão dizendo assim, se eu passasse num concurso, se eu tivesse uma chance, eu largava tudo isso aqui, eu deixava tudo isso aqui. Eu tenho vergonha de falar isso para vocês. Por isso que essa manhã a presença de Deus é tão forte, porque quando a gente vê pastores apaixonados, jovens apaixonados, dizendo, oh, desperta Brasil, desperta Brasil, desperta, chegou a hora, é a hora de orar, é a hora de ferir a terra. Se Deus deu uma palavra para você, quantos pastores aqui receberam uma palavra? Eu vou te entregar essa cidade, eu estou entregando essa cidade na tua mão, eu vou te entregar essa região na tua mão. Entre a profecia e o cumprimento da profecia, vai ter muito trabalho. Você está me ouvindo, pastor? Vai ter sangue, suor e lágrima. Vai completar 20 anos que eu estou na mesma cidade, na mesma igreja. Hoje nós temos a alegria de ter 10% da cidade só reunido nas nossas células hoje, para a glória de Deus. Aí você olha para mim e diz, pô, 10% de uma cidade é uma grande conquista. Deixa eu te dizer, não é nada daquilo que Deus prometeu. Não é hora de parar de ferir o chão. Não é hora de parar de ferir a terra. Agora é hora de continuar lançando a flecha. Deus te trouxe aqui nessa conferência, levanta a sua mão direita para o céu. Porque eu vim aqui para profetizar. Você não vai parar. Você vai ferir a terra. Você vai tacar flecha. Você vai lutar.
Você que está cansado, desanimado, não pare de trabalhar, não pare de guerrear. Deixa a espada colar na tua mão e você vai até o fim. Quantos recebem essa palavra? Meus filhos, o diabo tem poder, mas o diabo não tem autoridade. Existe uma diferença muito grande entre poder e autoridade. Por que que o diabo não tem autoridade? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz: haja em vós, irmãos, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se e assumiu a forma humana, e achado como homem, ele se tornou servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando é que Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra? Depois de ressuscitado, quando ele é obediente até a morte, morte de cruz, pela obediência, pelo trabalho, pelo penoso trabalho dele, ele conquistou a autoridade, porque foi obediente. Ele conquistou a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, porque ele se submeteu à vontade do Pai. Jesus não tem só poder, Jesus tem toda a autoridade. O diabo não tem autoridade, porque o diabo não se submete a ninguém. Só tem autoridade quem está debaixo da autoridade. Você nunca vai ter autoridade de filho. Desculpa, você nunca vai ter autoridade de pai, se você não plantar a semente de ser filho ou filha de alguém. Você só colhe o que você planta. Deixa eu partir para o final aqui. Deixa eu só abrir um parênteses. Parênteses. A autoridade foi dada para a igreja. Diga comigo: a autoridade foi dada para a igreja. Jesus disse assim: como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. O marido só tem autoridade sobre a esposa se ele estiver debaixo da autoridade de Cristo. A igreja só tem autoridade na terra se ela estiver debaixo da autoridade do cabeça, que é Cristo. Pastor, por que o senhor está dizendo? Porque tem muita gente se movendo como o diabo. Existem pessoas que se movem no poder e não na autoridade. Eu vou repetir. Existem muitos pastores e profetas no Brasil que estão se movendo igual o diabo se move. Estão se movendo no poder. Existe uma diferença muito grande entre ser usado por Deus e aprovado por Deus. É muito diferente. Porque usar, Deus usou até uma jumenta. Escuta bem, a autoridade foi dada para a igreja. É a igreja que tem poder de enviar. É a igreja que tem poder de concordância. É a igreja. E não me venha com essa teologia que você é a igreja, porque você não é. Não me olha com essa cara quadrada. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Escuta bem, um tijolo não pode dizer que é uma casa. Uma mão não pode dizer que é um corpo. Jesus não vem me buscar. Jesus vem nos buscar. Jesus não vem buscar uma mão, ele vem buscar uma noiva. Ele não vem buscar um tijolo, ele vem buscar um edifício de pedras vivas. Isso é muito, porque a gente vive uma teologia hoje, pastor Célio, em que as pessoas dizem: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém, porque eu sou a igreja. Não, eu só sou igreja quando eu faço parte da igreja. Uma mão fora do corpo é só um pedaço de carne e de osso.
Um tijolo jogado no chão não é uma casa. O tijolo é uma casa quando ele faz parte da construção do que Deus está fazendo. Muitos crentes no Brasil têm se movido no poder, mas não estão debaixo da autoridade que Deus deu para a igreja. Então, muito cuidado. Porque muitos vão fazer descer fogo do céu e vão enganar muitos nos últimos dias. Mas eles não fazem parte do corpo, eles não fazem parte da noiva. Bom, não é sobre isso que eu vim falar. Termino. Isso é uma outra mensagem. Termino essa manhã. Eu disse até aqui, o profético aponta teu destino, a paternidade te leva até ele. Eu disse até aqui, o profético aponta a posição, mas a paternidade te dá autoridade. Mas o serviço lhe dá autoridade. Eu agora termino com a última frase. O profético gera esperança, mas é a paternidade que gera identidade. O profético gera esperança, mas é a paternidade que gera identidade. Como assim, pastor? Vamos ler. 1 Samuel 17, 55 a 58. 1 Samuel 17, 55 a 58. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. O rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeçona de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Davi não diz para Saul: o profeta Samuel me ungiu. Eu fui tomado pelo Espírito. Eu vou ser rei. Davi diz: quem você é? Quem você é? Quem você é, Davi? Eu sou filho de Jessé. A minha casa é em Belém. É de lá que eu venho, é de lá que eu sou. Eu sei quem eu sou. Deixa eu te perguntar, quem é você? De quem você é filho? De onde você vem? Qual é a sua identidade? Como é que você quer gerar identidade nas pessoas se você não tem identidade? Como é que você quer ser pai de alguém se você não é filho de ninguém? Como é que você vai ter autoridade de pai se você não tem identidade de filho? O profético, ele gera esperança. A esperança era: você vai ser rei sobre Israel. Mas a paternidade diz quem você é. Eu sou Davi. Eu sou filho de Jessé. Vamos ler João 1,45. É o último texto. João 1,45. Eu gosto desse texto. Filipe encontrou Natanael. Quem era Natanael, irmãos? Deixa eu fazer outra pergunta. O que Natanael era de Bartolomeu? Pastores do céu. Eram a mesma pessoa, irmãos. Bartolomeu era filho de Ptolomeu. Bartolomeu. Natanael era o nome de Bartolomeu. O Natanael era um dos 12 discípulos de Jesus. Tudo bem. Só João fala sobre isso. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Diga: filho de José. Jesus, o Messias, o Rei dos Reis, aqui nessa terra,
Deus envia o seu filho, e o filho dele tem que ter uma identidade nessa terra para cumprir o propósito. Qual que era o chamado? Ser o salvador do mundo, o Messias. Mas para ele cumprir aquilo que era esperança, para ele viver o profético, ele precisou ter uma identidade. Quem deu identidade para Jesus? José. Só a título de curiosidade, Deus não escolheu Maria, Deus escolheu José. Vocês sabem disso. Porque Maria não podia dar linhagem para Davi, porque Maria era da tribo de Levi e José era da tribo de Judá. Então Maria foi escolhida só de tabela porque estava noiva de José. Jesus precisava ter a linhagem de Davi. Ele precisava ser o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. O cetro não podia se apartar de Judá. Então Deus escolheu José para dar uma identidade, para que Jesus cumprisse o propósito. Quem te dá identidade não é o profeta, quem te dá identidade é uma família. É uma família. Você não sabe quem você é por causa de uma profecia. Você sabe quem você é porque a tua família te leva, te guia no propósito. Vamos ficar em pé. Tudo que eu queria fazer agora, nesse final, o Diego já fez. Quero chamar os pastores aqui e orar por vocês e liberar vocês para o destino profético. Então tem muita conferência para acontecer ainda. E eu sei que em algum momento essa palavra ela vai entrar com uma eficácia muito grande. Mas eu quero terminar minha participação hoje orando por vocês. Eu queria terminar orando por você, pastor, pastora, irmão, irmã. Porque se você está aqui nessa conferência, eu tenho certeza absoluta, sem isentar ninguém aqui, todo mundo aqui tem promessa de Deus. Em algum momento Deus disse algo a respeito da tua família, do teu destino. Deus disse algo a respeito dos teus filhos. Em algum momento Deus disse, eu vou te levar, eu vou te usar, eu vou fazer. Meu irmão, quantas palavras proféticas nós como igreja já recebemos. Você que é pastor, você sabe. Deus envia os profetas dele e diz, Deus tem uma obra nesse lugar. Deus tem algo nessa cidade. Tem profecia para a igreja, profecia para a cidade, profecia para o estado do Paraná. Meu irmão, palavras proféticas sobre a nação brasileira. E aí tem muito batista, muito tradicional que está dizendo, onde é que está as profecias? Tem um monte de profecia. O problema não são as profecias, o problema somos nós. Deus prometeu uma terra para nós. Deus prometeu uma transformação nessa nação. Mas para que essa profecia se cumpra, o nosso coração precisa se converter. Eu disse para vocês aqui, eu ainda estou aprendendo. Hoje ainda eu quero ligar para o meu pastor e falar algumas coisas com ele. É muito difícil para mim me submeter a alguém. É muito difícil para mim prestar conta da minha vida para alguém. É muito difícil para mim que ora por todo mundo, chegar para ele e dizer, cara, eu vou fazer algo, eu tenho que tomar uma decisão. O Senhor me ajuda. O Senhor pode orar comigo. Porque a gente está acostumado a orar por todo mundo. Mas é difícil para um pastor chegar para o outro e dizer, você precisa me ajudar. Esquece, escuta bem, esquece essa questão de semântica.
Eu não estou dizendo que você tem que chamar alguém de pai, alguém de mãe, porque tem gente que fala pai, pai, mãe, mãe, mas é só falar também. Eu não estou falando questão de semântica, eu estou falando daqui. De você dizer, não precisa ficar falando, não precisa ficar dizendo, mas eu sei a quem meu coração honra, eu sei a quem eu me submeto. Eu tenho uma família, eu tenho uma igreja. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Quem é sua família? Quem que está guiando você para você cumprir o propósito de Deus na sua vida? Eu digo algo agora, pelo Espírito Santo, e para essas pessoas eu quero orar agora. É muito específico o que eu vou falar. Eu quero falar com você que no meio da caminhada, você experimentou o que José experimentou. Você foi ferido e machucado por um líder, por uma paternidade, por uma igreja. E no teu coração você disse assim, o que eu tenho que fazer, eu vou fazer sozinho. Eu não confio mais. Eu só tenho Deus na minha vida, eu não tenho mais ninguém. Deixa eu te dizer, é mentira do diabo. Deus sempre vai levantar pessoas para nos ajudarem na caminhada. Todo Moisés precisa de um Jetro. Todo Paulo precisa de um Barnabé, de um Ananias. Todos nós precisamos. Todo Timóteo precisa de um Paulo. Mas às vezes o nosso coração é tão magoado, tão traído. A gente é tão decepcionado que o nosso coração se fecha. E nós precisamos nos converter de novo. Então sai do seu lugar, deixa eu orar por você que diz, pastor, é comigo. O meu coração precisa dessa conversão. Eu preciso novamente aprender. Eu quero aprender a ser pai, eu quero aprender a ser mãe, eu quero aprender a ser filho. Em algum momento o teu coração se fechou para isso. Eu disse que isso não é um apelo para todo mundo. Mas se você está aí no teu lugar e diz, eu preciso, pastor. Eu me decepcionei demais, o meu coração se fechou. Eu preciso voltar. Eu quero voltar a confiar, eu quero voltar de novo, eu quero viver o que Deus tem para mim. Talvez em algum momento você se viu sozinho na caminhada. Sabe quando você diz, eu me sinto tão sozinho, não tem ninguém. Parece que ninguém entende o que Deus tem para mim. Eu quero orar, Deus vai colocar pais, mães, Deus vai colocar homens e mulheres do teu lado, para ajudar você a chegar aonde Ele quer levar você. Nós vamos orar. Vamos cantar. Se você entende essa palavra, isso é com você. Se você sair fora da casa do Pai, você vai jogar fora a herança que Deus te prometeu. Você não vai conseguir chegar sozinha. Você não vai conseguir chegar sozinho. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a
a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. A igreja levante as mãos. São nossos irmãos que estão aqui à frente. Comece a orar agora. Decida converter esse coração. Diga a Deus: eu quero converter meu coração. Eu não aceito viver sozinha, sozinho. Eu não quero mais viver com esse aperto no meu coração. Deixa o teu coração ser curado. Talvez a tua família lá de fora, a tua família biológica, seu pai, sua mãe te feriu, te machucou. Talvez o seu marido, a sua esposa, eu não sei, seu irmão, talvez seu pastor te machucou. Deixa Deus te curar agora. Você não pode ficar na metade do caminho. Deus tem um propósito, Deus tem um destino para você. Você precisa de uma família. Você precisa de uma casa. Deus quer fortalecer a tua identidade agora. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Com seus olhos fechados. Sabe por que você chega ferido aqui nessa manhã? Porque você amou. E a Bíblia diz que o amor tudo sofre. Quando a gente ama, a gente se expõe. Quando a gente ama, a gente permite que as pessoas estejam muito perto da gente. E família é assim, é gente perto. Família biológica é assim, família, igreja é assim. Mas sabe por que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã? Porque o diabo quer que você seja como um sino dessa geração. Porque sem amor o ministério não vale a pena. Sem amor a caminhada não vale a pena. A gente não passa de um sino que retine. Mas o seu médico te trouxe aqui nesta manhã. Aquele que é o amor te trouxe aqui nessa manhã. Aquele que te chamou, aquele que te separou nessa geração, aquele que te confiou um chamado, aquele que tem te dado dons. Ele está aqui nessa manhã e Ele já está te tocando. E como igreja nós profetizamos cura na tua vida. Como igreja nós declaramos a vida de Deus na tua vida. Aquele que é a cura está nesse lugar. Aquele que levou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa dor. Ele levou sobre si a sua dor. Aquele que foi traído primeiro, aquele que foi abandonado primeiro, aquele que já enfrentou tudo isso por nós. Ele está aqui nesse lugar. E sabe o que Ele diz para você? Filha, eu nunca te deixarei. Filho, eu jamais te abandonarei. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Amado Espírito Santo de Deus, obrigada porque o Senhor é aquele que nos refaz. Obrigada
Obrigada porque o Senhor é aquele que tem uma aliança eterna conosco. Obrigada porque o Senhor é aquele que está escrevendo a história da igreja. Obrigada, Senhor, porque a Tua presença nesse lugar nos aquece outra vez. Obrigada porque a Tua presença nesse lugar nos ensina, nos capacita para amar outra vez, para confiar outra vez, para abraçar outra vez, para compartilhar a vida outra vez. Senhor, obrigada porque nessa manhã o Senhor que nos chama pelo nome está tocando cada coração diante desse altar e está tirando, está curando toda ferida. Eu quero declarar, meu irmão, eu quero declarar, minha irmã, eu quero declarar, pastor, que você não é um homem de dores, você não é uma mulher de dores, mas você é um homem de cicatrizes curadas pelas mãos do Senhor Jesus. Você é uma mulher que tem cicatrizes que já foram curadas pelo Senhor Jesus. Senhor, completa no nosso coração. O Senhor é aquele que nos defende. O Senhor é aquele que vai diante de nós. O Senhor é aquele que nos ensina o caminho. O Senhor é aquele que nos protege. A fidelidade do Senhor é o teu escudo, e é por isso que você não vai parar. A fidelidade do Senhor é o teu escudo, é por isso que você não vai parar. Nós declaramos nesta manhã que você vai cumprir o propósito do Senhor nessa geração. Nós declaramos nesta manhã que você entra no momento de uma paternidade que Deus vai trazer na tua vida, está trazendo na tua vida. Você não vai caminhar sem destino e sem direção, mas você, guiado pelo Espírito Santo, vai caminhar junto, vai caminhar em submissão, vai caminhar protegido na autoridade de um pai espiritual, de uma paternidade espiritual. O Senhor te capacita nessa manhã a ser pai. O Senhor te capacita nessa manhã a liberar destinos, a liberar caminhos, a direcionar ministérios, pessoas. O Senhor te faz nesta manhã, pai de pastores, pai de propósitos, pai de destinos nesta geração. O Senhor te capacita para amar. O Senhor te capacita para gerar filhos espirituais. Senhor, muito obrigada. O Senhor é tudo que nós precisamos. Nós recebemos essa palavra nesta manhã na nossa vida. Nós não seremos como um sino que retine. Nós não caminharemos isolados, mas nós caminharemos como a tua família aqui nessa terra. Senhor, nessa manhã o Senhor restaura a autoridade, o amor, a liderança. O Senhor restaura chamados nesta manhã. Obrigada porque nessa manhã o Senhor nos cura. O Senhor cura o nosso coração. Nós dizemos sim para a tua palavra, Senhor. Eu quero declarar que eu estou diante de homens e mulheres que vão impulsionar outras pessoas no cumprimento do seu propósito. Eu estou diante de homens e mulheres que serão pais de multidões incontáveis nesta manhã. Sabe o que o Senhor te diz? Conta as estrelas do céu se você pode, porque assim será a tua descendência. Conta as estrelas do céu se você pode. Conta as estrelas do céu se você pode, porque Deus está te entregando um legado nessa geração. Você vai tocar essa geração. A tua história, o teu testemunho, o teu ministério vai tocar gerações que virão depois
depois de você, o Senhor está te entregando um legado nessa manhã. Nós adoramos o teu nome, Senhor. Nós adoramos o teu nome. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Me ama.